Mais uma vez, graça e paz à igreja. Hoje é o último domingo da nossa série temática, dessa série chamada Identidade Artificial, uma distorção tecnológica da imagem de Deus. Nós temos conversado sobre quem nós somos, como imagem e semelhança de Deus. Primeiro encontro, primeiro domingo, nós conversamos sobre o problema da realidade real, aquela vida deepfake, buscando a aprovação dos seres humanos e não buscando ser quem nós somos diante de Deus. Semana passada conversamos sobre o perigo da solidão conectada, o perigo desse aparelhinho aqui, como isso destrói casamentos, como isso destrói nossas relações, como isso destrói a identidade dessa geração Z, que é a grande maioria das pessoas hoje, e como a gente tem que estabelecer limites para ser de fato quem nós somos, uma vez que a tecnologia nos desumaniza. E tudo que nos desumaniza é pecado. Deus nos fez seres humanos para refletir a vida de Cristo Jesus em nossos corações. E hoje nós encerramos com o último tema, esse paradoxo da eficiência. Dois pequenos avisos aqui, antes de a gente seguir nesse terceiro e último tema. Quero lembrar vocês que nós estamos no meio de uma campanha junto ao Presbitério Metropolitano de Campinas de doação de absorventes. Você viu quando entrou lá na igreja uma caixinha lá embaixo, essa caixinha fica até 19 de maio. Então, se você puder trazer aos domingos absorventes, para que a gente possa abençoar as mulheres e meninas da nossa região metropolitana de Campinas, que se encontram de uma situação vulnerável, e meninas que muitas vezes faltam à escola por conta de não ter um item básico de higiene. Você pode trazer todos os domingos a quantidade que você quiser de absorventes, e então depois, numa reunião junto com as mulheres e outras mulheres de todas as igrejas do Presbitério Metropolitano de Campinas, a gente vai contabilizar e fazer a entrega. Um segundo aviso rapidinho aqui, ao final do culto, a gente vai celebrar os aniversariantes me ajudem, trimestre, os aniversariantes do trimestre. Então a gente quer saber quem é o aniversariante do trimestre, tá? Janeiro, fevereiro, março, ok? Então ao final, fique com a gente ali no café e você vai receber uma lembrancinha. Bom, vamos lá, paradoxo da eficiência. Conversando ainda sobre tecnologia. Vamos lá, os recentes avanços tecnológicos que já fazem parte da nossa vida em relação às inteligências artificiais têm gerado uma expectativa muito positiva da humanidade, né, quanto à compreensão da cognição humana. Alguns profissionais, o pessoal do TI, os especialistas da área da computação, dizem que logo nós teremos inteligência artificial geral. O que são as IAs gerais? São aquelas IAs capazes de desempenhar o mesmo leque de tarefas do ser humano. Claro que você vai me dizer que algumas IAs já fazem isso, mas a questão é um pouco além. É fazer com que as IAs consigam simular uma função cognitiva, que esse que é o ponto mais difícil, né? O avanço do desempenho desses modelos de inteligência artificial é inevitavelmente acompanhado pela questão: até que ponto isso vai? Até que ponto é saudável uma máquina, um robô, uma inteligência artificial se tornar semelhante a uma função cognitiva humana? E ao replicar esses processos internos da mente humana, como ficará, na verdade, a nossa relação com a inteligência artificial simulando a função cognitiva? Aí que começa a gerar aquelas teorias, né? E se os robôs se voltarem contra nós, né? Todo mundo pensa nisso daí. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Na obra distópica de Aldous Huxley, Admirável o Mundo Novo, nesse futuro sombrio, e olha que ele escreveu esse livro lá na década de 30, tá? Ele diz o seguinte, que a tecnologia não apenas facilita a vida das pessoas, mas acaba por dominá-las de maneiras imprevistas, cerceando a liberdade e a criatividade humanas. Em ressonância ao tema da semana passada, solidão conectada, e você teve tarefa essa semana de estabelecer limites, você teve tarefinha de diminuir a quantidade de horas das redes sociais. Eu já ouvi reclamação.
né? Eu já ouvi adolescentes reclamando, como assim? Poxa, o pastor está pegando, está sendo muito radical. Não, vou reclamar com a minha mãe, vou reclamar com meu pai, eu só fico, o quê? 7 horinhas por dia no Instagram, o que são 7 horinhas, né? Como assim, né? Então a pessoa que já começa a reclamar disso, na verdade ela já foi dominada, ela já está presa. A sua liberdade, a sua criatividade já é refém de uma tecnologia. Se a gente utiliza cada vez mais a inteligência artificial com o propósito de criarmos, então, resultados personalizados, isso em excelente e larga escala, isso não limitaria o elemento humano no processo? Já parou para pensar nisso? Eu vou ser mais objetivo e talvez um pouco deselegante na minha próxima frase. A humanidade não estaria emburrecendo? Já parou para pensar nisso? Porque agora eu pergunto para a Alexa, agora eu pergunto para o ChatGPT. As nossas crianças não querem estudar mais. Elas perguntam para a inteligência artificial. Não quer mais fazer continha manual. É tipo, Alexa, quanto que é 384 dividido por 2 vezes 57? Por que eu vou estudar? Por que eu vou armar uma continha se eu já tenho a resposta, né? Ou pior, à medida que a tecnologia e a IA assumem funções complexas e otimizam, entre aspas, a vida, quantos de nós nos sentimos pressionados a sermos mais eficientes, mais produtivos, mais racionais ainda? Porque como que você vai competir no mercado de trabalho com máquinas? Aí você quer produzir mais. Como competir com padrões inatingíveis de eficiência? Porque a máquina não erra, a máquina produz. Mas e o homem que tem as imperfeições? Eis esse problema, né, que eu vou chamar um problema paradoxal da inteligência artificial, que é esse daqui, a busca irrefletida. Veja bem que eu fiz questão de colocar essa palavra irrefletida por tecnologia eficiente, nos conduz a um sentimento de inadequação, aquele sentimento de eu não sirvo para nada, como se nós já não tivéssemos que lidar com as comparações humanas, com a busca por aprovação humana, que foi o tema do primeiro encontro. Se você não esteve aqui no primeiro encontro, nossas mensagens estão disponíveis no YouTube. Presbiteriana do Parque, mais uma ferramenta tecnológica, essa a serviço do reino. Você pode escutar o sermão ou ouvir o sermão novamente, né? Agora, se já é difícil isso entre seres humanos, como que a gente luta contra máquinas por padrões inatingíveis? Como assim, pastor? Do que eu estou dizendo? O que eu estou falando? Você se sente ineficiente no trabalho, e aí a sua resposta é ficar um pouquinho mais na empresa. Aí você fica 9 horas, 10 horas, 11, 12 horas, para você alcançar a meta que o seu chefe está pedindo, num padrão já automatizado. E você não percebe que todo esse processo automatizado te levou a buscar também um padrão automatizado. Você está trabalhando como se fosse uma máquina. Na questão da imagem física, por muitas décadas, as pessoas se comparavam com atores e atrizes, né? Então as mulheres abriam aquela revista sobre cabelos da moda e tal, e maquiagens, e os homens ficavam também ali se espelhando. Puxa, olha aquele corte bonitão lá do Tom Cruise, olha aquele cabelo do Brad Pitt e tal. Isso já era ruim, isso já era um padrão de comparação bem desonesto, mas agora você se compara com pessoas que não existem. São pessoas criadas com inteligência artificial. Perceba aqui na nossa cidade os outdoors de escolas, né? Então a gente tinha um problema hoje cada vez mais com a questão da lei, né, a LGPD, e com assinar contrato, e às vezes tinha aquele problema da mãe que não permitia a foto do filho e tal. Aí as escolas falaram assim, para não ter problema com o pai, para não ter problema com a mãe, a gente tem um caminho melhor. Aí elas colocam no outdoor uma criança que não existe, feita totalmente por IA, falando assim, eu passei no vestibular. E aí a criança é perfeita, sabe? Parece um mini modelo de 13, 14 anos. Passei pela cidade, comece a prestar atenção nos outdoors, as pessoas já não são mais pessoas. E acabou aquela história de robozinho animado, assim, né, da Magalu e tal. Não, agora são pessoas. Se você não prestar atenção, você confunde, você acha que é uma pessoa. Aí você entra nessa comparação de beleza. A inteligência artificial, com o uso das redes sociais e virtualização das relações, potencializou um sentimento de inadequação. Eu, como pastor, sinto isso às vezes. Às vezes não, acho que muitas vezes. Eu me sinto ineficiente.
devido a tanta informação que está acessível de maneira tecnológica. Então, em todo o sermão, a minha crise é: eu não levei a informação suficiente. Nossa, tinha mais nesse texto bíblico. Nossa, eu poderia ficar pregando por 2, 3 horas. Como assim? Eu não sei tudo o que todos os pastores da internet sabem, né? Aí um dia eu quero saber tudo que o Augusto Nicodemo sabe. No outro dia eu quero saber tudo que o Hernandes Dias Lopes sabe. No outro dia eu quero saber tudo que o John Piper nos Estados Unidos sabe. E aí eu falo: peraí, isso não é humano. É porque eu tenho muita informação agora de pastores que eu admiro. Então eu falo assim: puxa, mas eu quero fazer todas as graduações possíveis, eu quero fazer todas as especializações, eu não tenho comunicação suficiente, eu não tenho comunicação de tal pastor, de outro pastor, e aí gera aquele sentimento de ineficiência, que é potencializado pela tecnologia, pela identidade artificial. Talvez o grande medo seja, né, eu brinco com os alunos do seminário, né, vai chegar um momento que a gente vai ser demitido, aí vai ter um sistema aqui de holografia, vai aparecer um robozinho aqui pregando, né? E o melhor, esse robozinho não peca, porque daí ele não é humano, né? Já pensou? A gente vai perder os empregos, né? Eu brinco com o seminário, claro, é uma brincadeira, né? Não sei, né? Tanta coisa diferente aí no mundo. Você já se sentiu assim? Ineficiente no mercado de trabalho, ineficiente na sua relação, ineficiente na sua família, ineficiente se comparando agora com máquinas, com inteligências artificiais. Hoje eu quero compartilhar com você, brevemente, um texto bíblico em que Deus trata um sentimento de inadequação. Ainda numa época que não tinha inteligência artificial, mas que tinha sentimento de inadequação, num personagem específico, chamado Gideão. Então eu quero te convidar a você abrir a Bíblia no texto de Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao verso 16. Nós iremos nos concentrar nos versos do 11 ao 16, mas eu farei a leitura desde do verso 1, para que a gente tenha um contexto do que está acontecendo nessa narrativa. Diz assim a palavra de Deus, em Juízes, capítulo 6, verso 1 ao verso 16. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. Não havia nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Primeira parte, primeiro contexto bíblico aqui, a situação está ruim. Quando nós estávamos na série expositiva de Ruth, lembra que eu te falei que Ruth aconteceu nesse contexto? E tinha um refrão de que todo mundo fazia o que achava certo aos seus olhos. Ninguém se preocupava com o Senhor. Então, o povo de Israel era um ciclo, assim, ad infinitum, né? Eu faço o que eu quero, desobedeço ao Senhor, Deus então derrama o seu juízo através de outros povos, dá muito ruim, eu clamo ao Senhor, Deus envia uma pessoa ali para salvar e para ser ferramenta nas mãos de Deus. Eles estão na pior, eles clamam ao Senhor. Verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Por isso vocês estão nessa situação. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Guarda essa informação. Ele malha o trigo num tanque de prensar uvas. Mesmo que você não tenha nenhuma informação sobre como se trata com trigo, só pela leitura você sabe, ele está mexendo com trigo num negócio de mexer com uva, né?
Guarda essa informação. Tem alguma coisa errada aqui. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor! Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui a nossa leitura. Quantas e quantas vezes você se sentiu ineficiente, inadequada? Aqui está Gideão, com esse sentimento no versículo 15. Eu não sou só da menor tribo, eu sou o menor do menor. Sou pequenininho, quem sou eu para ser usado pelo Senhor e libertar o teu povo? Eu não consigo, eu não posso, eu não sou suficiente. Na verdade, Gideão está com medo. Lembra daquela informação sobre debulhar trigo? Ele está escondido dos midianitas, porque ele não está debulhando trigo no lugar ideal. Ele tem força para debulhar trigo, ele tem energia para debulhar trigo, mas ele não tem coragem para estar na eira, o lugar onde se debulha trigo. Ele está escondido numa caverna. Nesse misto de vergonha, nesse misto de inadequação e uma visão equivocada de si mesmo, é que então o anjo do Senhor aparece para ele, e Deus o chama, naquela situação, para libertar seu povo. Só que antes de tudo, Deus precisava tratar o coração daquele homem. Antes da libertação, Deus precisava tratar o sentimento de inadequação no coração de Gideão. E há no texto bíblico aqui, no mínimo, 3 coisas. Eu vou compartilhar 3 coisas que Gideão precisava saber e que, consequentemente, eu e você, que sofremos com esse sentimento de inadequação, precisamos saber disso urgentemente. E a primeira é essa: a visão de Deus sobre nós pode ser bem diferente que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Às vezes você está pensando, você tem uma imagem, você tem um quadro de si mesmo, e você acha que aquele quadro é real, e você nem imagina que Deus tem algo totalmente diferente. Então o anjo do Senhor, versículo 12, diz: apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Observe o cenário comigo. Gideão está escondido numa prensa de uvas, ao invés de estar no alto monte, num lugar onde venta. A eira ficava em lugar onde venta. Vou contar para você como é que se debulhava, separava a palha do trigo naquela época. Cavava ali a palha com o trigo já separado, Pessoal, aqui, a gente tem uma turma interessantíssima aqui da igreja, Vou abrir um parênteses aqui, Tem um pessoal forte da John Deere aqui, que trabalha aqui, Está acostumado com o sistema de geolocalização, Manda mensagem o trator vai. O trator se o trator errar, é menos de 2,5 o lugar da eira, Então colhe, planta, arruma, separa a palha, é incrível. Se você quer ter um pouco de experiência disso, compre no seu videogame Farming Simulator, É o que eu jogo na minha folga. Fica lá dirigindo um trator, Então, mas naquela época não era assim, Naquela época não era assim. Então, como você separava a palha do trigo? Você ia para um lugar alto, onde ventava, e aí você pegava a sua pá, cavava ali com palha e trigo, e jogava para cima. A hora que você joga para cima, com o peso, o trigo cai, e a palha vai embora. Era assim. Então ele tem força para isso, mas ele está fazendo num lugar escondido. Ele está ralando 2, 3, 4 vezes mais por não estar no lugar devido. Por quê? Porque ele está com medo. Ele está com vergonha. Ele é um homem que talvez, se eu estivesse lá, ia falar: qual foi, Gideão? Que covardia é essa aí? Você é forte, você é cheio de energia e você está escondido. Só que a palavra do anjo do Senhor é poderoso guerreiro.
No mínimo isso é irônico, porque o poderoso guerreiro está escondido, o poderoso guerreiro está com vergonha, o poderoso guerreiro está ali com um sentimento de covardia. Como assim um poderoso guerreiro escondido? Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele desenho lá na década de 80, que aparece, eu nem vou falar o desenho, eu vou mostrar o personagem, você me fala, da onde é esse personagem? He-Man, bateu. Quem lembra disso, levanta a mão. Aquela pesquisa interessante, quem nunca viu esse ser aqui, levante sua mão. Nunca viu, olha só. Então tem um pessoal aí mais novinho, né? Tem um pessoal que, né, mais jovem, né? Quem levantou a mão entregou, né? Eu consumi isso. Agora uma pergunta mais difícil. Quem é esse personagem? Alguém acertou? Quem errou? Pacato. Esse é o Pacato, né? Esse é o Pacato. Mas alguém errou porque se tentou. Porque através dos poderes de Grayskull, o Pacato vai ser o quê? Gato guerreiro. Olha a diferença. Olha a diferença. Mas aquele primeiro é o Pacato. A postura de Gideão ali na prensa de uvas é a postura do Pacato, né? Ai, meu Deus, eu estou com medo dos midianitas, né? Aí vem o anjo do Senhor, olha para o Pacato e chama de poderoso guerreiro. Você não é pacato, você é poderoso guerreiro. E essa mensagem vem do Senhor. Qual que é o princípio aqui na vida de Gideão e para as nossas vidas? É esse daqui, que Deus vê mais em você do que você mesmo, ou do que você poderia enxergar. Deus enxerga em você muito mais do que você mesmo muitas vezes consegue ver. Você não consegue ver para além, e Deus tem que revelar para você. Isso porque a descrição do poderoso guerreiro refletia, não que Gideão fosse por si o cara, não porque a força vem do homem, mas porque o potencial na vida de Gideão vinha da capacitação divina. A capacitação divina tem um potencial ali. Era uma visão divina e não uma visão humana. A Bíblia está repleta de situações assim, onde Deus está capacitando pessoas comuns que não conseguem enxergar sobre elas aquilo que Deus está dizendo quem elas são. Raabe, vista humanamente como a prostituta, mas que lá em Hebreus, ela está na galeria dos heróis da fé. Para Deus, ela é vista como heroína da fé. Davi, visto humanamente como, um pequenino pastor por aí. Deus está chamando um dos meus filhos, o pai dele fala, chama todo mundo. Mas e Davi? Não, deixa lá, Davi não, isso daí não é para ele não. Davi é muito meninote, muito pequenininho. Nem o pai conseguia enxergar a respeito do seu próprio filho, mas que para Deus, Davi é um guerreiro e o rei do seu povo. Pedro visto como teimoso, não é? Pedro sempre batendo na mesma tecla, vacilando, negando Jesus 1, 2, 3 vezes, às vezes até sem uma inteligência apurada, mas ele é visto por Jesus como líder da igreja. Pedro, um dos líderes da igreja. Então Deus vê mais em você do que você mesmo pode enxergar. Por isso a gente tem que buscar em Deus o nosso sentimento de eficiência. O segundo princípio é esse: Deus já lhe deu mais do que você imagina. É interessantíssimo o verso 14, porque o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando, com a força que você tem. É maravilhoso como Deus está conversando com Gideão. Olha, Gideão, primeiro, antes de tudo, você precisa fazer um cursinho de 5 encontros com um coach famoso aqui da nossa geração. Olha, Gideão, antes de você partir, você tem que ler esses 5 volumes de teologia sistemática. Olha, Gideão, você ainda não tem força nenhuma, então você antes vai tomar 6 meses de whey protein, creatina e malhar ali com o Henrique e com o Alisson na academia, né? Então depois que você fazer tudo isso, não se esqueça de treinar, não se esqueça de fazer jiu-jitsu, aí sim você vai libertar o povo de Israel. É isso que o texto bíblico está dizendo? Não, o texto bíblico está dizendo, com a força
que você tem. Deus diz isso. Vá na força que você tem. Há algo precioso que a gente precisa extrair dessa frase divina. Quantos de nós não vamos, por causa do sentimento de inadequação e ineficiência, que nós mesmos plantamos nos nossos corações? Primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que crescer, primeiro eu tenho que treinar, primeiro eu tenho que ter tempo, primeiro. E nesse paradoxo da eficiência, quantos de nós não conseguimos ir em algo que Deus já tem para as nossas vidas? Justamente porque nós ficamos impedidos pelo quê? Pelo nível de padrão compartilhado nas redes sociais. Você não vai porque você vê alguém na internet que é melhor que você. Você não faz porque você viu uma inteligência artificial que diz que você tem que fazer um curso primeiro. Você não acredita nos seus dons, não acredita nos talentos que o Espírito Santo já derramou sobre a igreja e você fica parado no seu sentimento de inadequação. Eu vou te dar um exemplo recente e que tem pego de uma maneira cruel. Veja bem, eu estou utilizando a palavra cruel. As mulheres da nossa geração. E muitas vezes essa crueldade gira em torno das próprias mulheres. Isso é um tema de estudo de vários artigos acadêmicos e científicos sobre a psicologia, no caso que eles dizem, abre aspas, maternidade do Instagram. Então, ao estudo do caso da maternidade do Instagram. Então, o que é a maternidade do Instagram? É a exposição de uma visão de maternidade que até o final, meados do século passado, jamais isso era colocado em questão, era algo privado, era algo tranquilo, era algo que as mulheres se respeitavam e sabiam que cada uma tinha o seu tempo, cada uma tinha a sua personalidade, cada uma tinha a sua família, as suas relações. Só que tal exposição hoje, nas redes sociais, não está isenta de alguns fatores que às vezes a gente não percebe. Investimentos ideológicos, então a pessoa vai compartilhar a partir de uma ideologia. Interesse econômico, então tem que monetizar. Então ela tem que falar alguma coisa que gere monetização. E normas, regras de popularidade, visibilidade e engajamento. Então, para respeitar monetização, visão ideológica e engajamento, quantos seguidores tem, quantos viewers vai ter, estabelece uma maternidade do Instagram que é totalmente irreal do que a gente vê aqui. Casamento, função, dinâmica da mulher na família. Qual a consequência disso? Apresenta-se a esposa perfeita, apresenta-se a mãe perfeita, apresenta-se a jovem solteira perfeita, em padrões inatingíveis. Um estudo com 500 mulheres, feito por uma revista importante canadense, concluiu no ano passado essas informações que eu compartilho com vocês. Mais de 73% das mulheres se sentem inseguras em relação ao seu casamento. Olha o tamanho. 73% das mulheres inseguras em relação ao seu marido, ao seu casamento, porque estão assistindo padrões, TikTok, Instagram, do casamento perfeito, dos destaques, dos highlights, das viagens. 82% das mulheres se comparam com outras mulheres nas redes sociais, como mães, como esposas, como mulheres. Esse é um problema potencializado pela identidade artificial, porque elas se comparam com outras mulheres nas redes, que já estão vivendo uma vida artificial. Sabe aquela blogueirinha que você segue? Sabe aquela influência famosinha do Instagram, que coloca reels todos os dias? Ela já colocou um reels, né, de uma discussão com o marido dela? Ela já colocou um reels dela perdendo a paciência com um dos seus filhos? Não, ela nunca vai pôr isso, porque ela tem que tratar uma imagem perfeita. Aí você se compara com essa imagem perfeita. Vai mais, 69% se sentem inseguras em relação ao desafio de educação de filhos por conta dos padrões da internet. Gente, até a influencer cristã que você segue também coloca um padrão inatingível. Sabe que momento que ela vai filmar o filho dela? Na hora da devocional.
Um filho de 3 anos fazendo devocional, pintando desenhos para a glória do Senhor. Mas uma criança de 3 anos não vive 100% dos seus momentos querendo pintar desenhos para a glória do Senhor. Às vezes fala para a mãe, eu não quero ler a Bíblia hoje, mãe, sei lá o quê. Mas ela não vai filmar isso não. Ela vai mostrar para você como se o filho dela fosse assim, 24 horas por 24 horas por dia. E aí você se sente o quê? A pior das mães. A pior. 38% acreditam que outras famílias são mais felizes que as suas. Porque o Instagram é só isso, sorrisos, fotos, viagens. Né? Ninguém mostra a vida real. Aí você não percebe, mas você compara a vida de highlights e reels de quem você segue com os bastidores da vida real da sua família. Totalmente injusto, não tem como. Essa conta não fecha. Então isso é só um recorte do paradoxo da eficiência que te impede de ir na força que você tem, porque daí você não quer ir, você não quer tentar, você não quer buscar. O que o texto bíblico nos diz é que Gideão já tinha mais do que ele pensava, precisava ou imaginava. Hoje nós já temos mais, muito mais de tudo que a gente precisa para fazer o que Deus nos chama para fazer. E eu estou falando da presença de Deus. Nós já temos a presença de Deus, isso basta. Nós já temos a graça de Deus, isso é mais do que suficiente. Então nós precisamos ter essa consciência de que a presença gloriosa de Deus é o que a gente necessita para seguir em frente, na vontade que Ele tem para a sua vida, no direcionamento que Ele tem para o seu casamento, no futuro que Ele já planejou para a sua família, que você vai constituir ainda, já que você é jovem, você é uma jovem. Ele já tem para você aquilo que está de acordo com a vontade perfeita dEle. Deus não é incoerente. Se Ele nos chama para viver para a sua glória, então Ele mesmo, com o seu poder divino, nos concede tudo o que a gente precisa para uma vida de devoção. Mas eu sonho em um espaço no mercado de trabalho. Vá com a força que você tem, e Deus vai te capacitar. Mas eu sonho em melhorar a minha alimentação, talvez, o momento devocional. Comece e vá na força que você tem, e Deus vai te capacitar. Pastor, mas eu não sou bom o suficiente para liderar alguma coisa na igreja. Ok, talvez você não tenha sido chamado para ser líder, mas talvez você tenha sido chamado para ser servo. Talvez não, certamente, porque todos são servos. E lembre-se de que no reino de Deus, maior são aqueles que servem. Maior do que os líderes, aqueles que estão nos bastidores. Pastor, mas eu nunca conseguirei comprar a minha casa dos sonhos, que hoje está em 4,9 milhões. Tem gente que sonha alto. E daí, no reino de Deus, se você trabalhar 8 horas e depois investir tempo com a sua família, na sua casa financiada ou alugada, você será maior do que aqueles que trabalham 12, 13, 14 horas e não têm tempo para a família. Isso é o reino de Deus. Pastor, mas eu não sei falar em público, eu não gosto nem de compartilhar no PGV. No reino de Deus, maior são aqueles que sabem escutar a alegria e a dor do outro. E a sua escutatória de amor representa a presença divina para a pessoa que está sofrendo, para a pessoa que sente que Deus não está com ela. Aí quando você senta no banquinho da escutatória, ela divide tudo aquilo que ela está sofrendo com você, você escuta e ora e basta. Já parou para pensar nisso tudo? Na sua vocação, no que Deus te chamou? Lembre-se que Deus já lhe deu mais do que você imagina para fazer. O que Ele te chamou a fazer? Pensa, você já pode ir. Terceiro e último princípio, não é sobre você, mas sobre Deus. Verso 16,
Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O paradoxo da eficiência e essa virtualização das nossas relações nos fazem pensar que é tudo sobre nós. É sobre quem estudou mais, é sobre quem é mais inteligente, é sobre quem é mais rico, é sobre quem tem mais posses, mais carros, as casas maiores, e não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa, a vida no reino de Deus não é sobre você, é sobre o nosso maravilhoso bom Deus, é sobre um Deus soberano, que reina sobre as nossas vidas, e nós existimos para glorificar o nome dEle. Vou repetir, no reino de Deus, não é sobre você, alecrimzinho dourado, que nasceu no campo de trigo gospel sem ser semeado. Você não é o alecrimzinho dourado de Jesus, tá? Às vezes alguém deve ter dito isso para você, errou, tá? Né? Alecrimzinho dourado de Jesus, só você sabe, só você foi chamado, só você é especial, tá? Não, Deus diz, eu, o Senhor, estarei com você. É sobre o nosso maravilhoso bom Deus. Uma palavra que reforça o que já havia sido dito no versículo 12. O Senhor está com você. Amigos e amigas, quando Deus nos chama para o seu propósito, quando nós compreendemos que as grandes coisas que Ele tem para as nossas vidas é sobre o reino dEle, e não sobre o nosso reino, não sobre as nossas vontades, não sobre os nossos desejos, quando a gente entende que é o reino de Deus é bem maior, então nós vivemos algo maravilhoso, que a presença dEle em nossas vidas é maior que o nosso, abre aspas, poder, que a força dEle em nossa jornada se torna muito maior, mesmo quando nós estamos fracos, e que a vontade dEle é perfeita, boa e agradável, e vai sim confrontar o nosso ego. A gente deixa o nosso ego, mas para viver a vontade boa, perfeita e agradável dEle. Isso muda tudo, é sobre Ele, não é sobre nós. E por que isso tudo é importante? Pois o nosso sentimento de inadequação, ineficiência, não é todo equivocado. Eu não estou jogando fora todo o sentimento de inadequação, eu não estou jogando fora todo o sentimento de ineficiência. Eu estou colocando a problemática da comparação com uma identidade puramente artificial. Mas em nós existe sim um sentimento de inadequação. E algo que aponta para algo sério. E eu vou te dizer, algo verdadeiro, que às vezes a gente tenta matar, é o pecado. O pecado nos faz indignos. O pecado nos faz inadequados. O pecado nos faz miseráveis. Eu sou um inadequado, eu sou um quebrado, eu sou um miserável pecador, por causa dessa desconexão com o Deus Santo. Essa é a nossa má notícia. Eu sei que talvez muitos pastores não gostem de pregar isso por aí, né? Mas essa é a verdade do Evangelho. Essa é a nossa má notícia. Eu preciso dizer para você, nós temos uma má notícia. Nós não temos nenhuma condição de restabelecer o nosso relacionamento, a nossa conexão com Deus por nós mesmos. Não temos essa condição. Deus é santo, santo, santo. Ele é inteiramente bom, Ele é majestoso, e nós nunca seremos bons o suficiente, nunca seríamos bons o suficiente. Pastor, que eu não sou bom o suficiente, eu acho que eu percebo quando eu olho com sinceridade para o meu coração. Mas o que significa o Senhor dizer que nós não seríamos bons o suficiente? Por que seríamos? Porque aí vem a ótima notícia. Aí vem a ótima notícia, não é sobre nós, é tudo sobre Deus. A obra maravilhosa de Cristo Jesus está moldando os nossos corações para nós sermos perfeitos, para sermos plenamente edificados em Cristo Jesus. Ele que é inteiramente bom, Ele que é majestoso, santo e perfeito. Deus enviou o teu Filho único, que é perfeito, que tem a mesma essência divina, que é um só com Deus. Nós conversamos sobre a Trindade semana passada, nessa comunidade que é um único Deus. Então, o Cristo Jesus, coigual,
coeterno, codigno de toda adoração, se encarnou e veio ao mundo para nos ensinar e disponibilizar a nossa reconexão com Deus. Ele é santo, Ele é perfeito, e por isso, sendo santo e perfeito, Ele se entregou como sacrifício a Deus em nosso lugar. Ele que é santo, Ele que não tinha pecado algum, nós lemos esse texto no início da liturgia, morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar, para nos inserir no seu reino de amor. Essa é a ótima notícia, essa é a boa notícia para mim e para você. A graça de Jesus nos aperfeiçoa, a graça de Jesus nos fortalece, a graça de Jesus nos perdoa e nos envia para vivermos a vida que Deus para cada um de nós. Mas pastor, eu sou muito pecador, mas pastor, eu sou muito miserável, mas pastor, eu sou indigna. Em Cristo Jesus você é perdoada, você é perdoado e você é nova criatura e vive agora para a glória de Deus. Essa é a sua identidade. Continuamos errando? Sim, até o glorioso dia de Cristo Jesus. Mas a nossa identidade agora é miserável, pecador? Não mais. A nossa identidade em Cristo Jesus é santo, santa, separados para Deus, filhos e filhas, amados e amadas de Deus. E Deus tem um propósito para os seus filhos. Concluindo, todas as vezes que você se encontrar numa crise de identidade, onde você se vê meio que forçada a atingir ou competir com padrões inatingíveis de eficiência, divulgados, nesse mundo virtual e artificial, lembre-se, você não é e nem deve ser o que a identidade artificial, o que essa sociedade artificial diz que você é. Então você faz o quê? Se coloca de joelhos, entrega todas as suas inadequações e deixa Deus dizer quem você é e mostrar para você o chamado dele para a sua vida. Quem você é? Você é obra-prima de Deus. Você é criado em Cristo Jesus para fazer o que Ele preparou para você fazer desde antes da fundação do mundo. Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então você se levanta e vai, porque Deus não exige padrões artificiais. O que Deus exige é obediência e fidelidade com o que Ele já concedeu à minha vida e à sua vida. É isso que Ele exige, fidelidade ao amor fiel dEle, ao amor recede, ao amor pactual, uma resposta a esse amor que não falha. E então, sabendo disso, você vai, você é em Deus, tendo muito mais do que necessita, porque é tudo sobre Ele e para a glória dEle. Então, vá. Gideões e Gideoas vão na força que Deus tem para vocês, a Ele toda a glória. Amém? Enquanto o louvor se posiciona aqui, 2 lições práticas de vida para você levar para casa ao longo de toda a nossa série Identidade Artificial, uma distorção tecnológica da imagem de Deus, um pecado, né? Nós vimos que a nossa identidade perfeita está em Cristo Jesus. Primeira lição, desintoxique-se das comparações. Lembre-se, você está vendo no Instagram, Reels, highlights, destaques alheios, mas os bastidores é outra coisa. Não caia nessa comparação. Segunda lição, foque no essencial. Faça, celebre e agradeça a Deus uma coisa simples com a sua família nessa semana, mesmo que não seja instagramável. Isso é muito importante. Às vezes você não sai com sua esposa porque o mês foi apertado, o cartão de crédito veio justinho, e aí você não tem ali condições para levar ela no super ultra restaurante. Aí você não compra nenhuma pizza. Por quê? Porque você quer levar ela para o restaurante para tirar uma foto para ser instagramável. Não. Faça e celebre a vida, a família, mesmo que não seja instagramável. Celebre as pequenas coisas. Vá, viva, esquece o celular. É aniversário do seu casamento, vai levar a esposa lá para jantar, deu certo, o lugar é super legal. O restaurante é top, você está indo feliz da vida. As
crianças ficaram com alguma tia adolescente aqui da IP Park. É só você e ela para ter um momento romântico. Pega na sua carteira aquele cartão de crédito físico. Lembra que ele existe? Lembra? Ele existe. Você pega ele e deixa o celular em casa. Para você ter um tempo com a sua esposa. Para você não cair na tentação de tirar uma foto para postar no Instagram, para você não cair na tentação de, a hora que todo mundo comer, ficar olhando os Reels, para você olhar nos olhos dela, para ela olhar nos seus olhos, para você celebrar, para você agradecer a Deus as coisas simples. Esquece um pouco a tecnologia. Amor não precisa de tecnologia, a graça de Deus não precisa de tecnologia, a presença não tem nada a ver com tecnologia. Presença é presença mesmo, tá? Faça isso, foque no que é essencial. Para de fingir, para de querer fazer para pôr no Instagram, né? Agora os jovens não conseguem nem curtir o momento, né? Nossa, vai passar alguma coisa, né? Vai ver alguma coisa, já saca e começa a fazer um vídeo. Aí depois chega em casa e fica assistindo o vídeo do show que assistiu, porque não viu o show. Olha que loucura que a gente está, né? Fica filmando as coisas. Deixa para filmar depois, deixa para tirar, ou nem tire fotos, guarde no coração as memórias com as pessoas importantes da sua vida. Viva uma vida à imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé?